Pai nosso que estás nos céus, todo mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Espírito Santo, eu quero aproveitar a oportunidade para te pedir, Senhor, faz a tua vontade aqui hoje. Não deixa que eu fale de mim mesmo, não deixa que a gente traga aqui, Senhor, palavras, letra morta, não, mas que de verdade as palavras que saírem aqui, Senhor, apesar de ser uma aula, sejam palavras de vida, que tenham palavras, Senhor, que venham do coração de Deus para o coração do teu povo, que nós possamos entrar no texto sagrado, que nós possamos caminhar pelos corredores estreitos da tua palavra e comungar com os apóstolos e profetas que escreveram essa palavra, que o Espírito Santo venha e nos leve nas suas asas para transpor a divisão do tempo e do espaço, e que nós possamos entrar dentro do texto, e o texto entrar dentro de nós, que nós possamos vivenciar a tua palavra, adentrar as tuas escrituras, que possamos viver cada palavra, cada sentença, todos os mandamentos, estatutos e ordenanças, que a tua palavra possa achar lugar em nós, que nós possamos vislumbrar, Senhor, a relva verde, aonde os homens se assentavam naquela tarde maravilhosa, no sermão da montanha, que possamos estar contigo, ouvindo as tuas palavras inefáveis, sentindo o nosso coração arder, como os 12 discípulos no caminho de Emaús, que nessa noite, cada um que entrou aqui, possa dizer ao final, valeu a pena, como Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, depois que aconteceu todo aquele impacto da visão, eles puderam dizer, a ninguém mais vimos, senão somente ao Senhor Jesus Cristo. Que o professor aqui nessa noite desapareça, como diz o bom hino, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça em nós, possamos nos constranger pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua santidade, que possamos adentrar e mergulhar mais fundo no rio caudaloso da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem não sabe, amém. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Isso, pode se assentar. Irmãos, quando eu começar aqui, eu não paro mais. Então, por favor, quando der 8h30, que hora eu falei, vocês me avisem. Porque eu vou dar um intervalo de 5 minutos para vocês irem ali, beber água no banheiro e voltar. Ok? Se vira nos 5. Tá na benção. Vamos lá. Bem, quem não tem apostila, fica do lado aí de alguém que tem, para você poder acompanhar. A nossa apostila está pronta, graças a Deus, mas nós só trouxemos 40, então elas estão assim bem apoucadas. Porém, nós só podemos entregar a apostila para aqueles que efetivamente se matricularem. Então você que está visitando, fica do lado de alguém que está efetivamente matriculado. É melhor, porque a gente tem pouco, senão vai ter... Tá bom? Por favor, depois semana que vem a gente traz mais. A gente imprimiu isso até 4h30 da tarde e a nossa impressora é muito rápida, ela leva 30 minutos para imprimir uma. É um negócio assim fantástico. Eu tive uma discussão com ela na noite passada, eu e a impressora, e ela foi rebelde, mas deixa eu te falar, isso é para outra aula. Vamos lá. Bem, a nossa apostila desse módulo, primeiro, ela está começando aí, observe a capa, número 7. Por quê? As nossas aulas, elas são cíclicas. O currículo é circular. Vá para a última página da apostila. Na verdade, a contracapa. Olha a contracapa, você vai encontrar o currículo. Essa roda aí que você está vendo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Se eu não me engano, eu tenho ela aqui sim. Olha aqui, ela aí. A apostila é essa roda aí, que você está vendo lá. Tá ok? Nela você tem as 36 matérias de todo o curso, que é 3 anos o curso, então 12 matérias por ano, divididas em 6 módulos. Nós tivemos os primeiros 6 módulos no ano passado, e agora vamos seguir a partir do 7º. Ah, mas eu estou entrando agora, não tem nenhum problema. É como uma enorme roda gigante. Aonde você entra, você termina. Entenderam isso?
Então você entrou no módulo 7, você vai girar, vai chegar no módulo 18, que é o último, e vai passar para o 1. E aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, quando você fazer o 6º módulo, você terminou o curso. Entenderam? Outra coisa, você se matriculou agora. Quem já está no curso também tem que fazer a sua renovação da matrícula. É um curso, todos os anos você tem que renovar sua matrícula e seguir no curso. Ok? Amém? Bom, eu já falei isso a semana passada, não vou mais meter isso. Agora sim, vamos lá. Nossa matéria nesse módulo são 2, ok? Toda apostila tem 2 matérias. Teologia do Antigo Testamento e panorama bíblico do Pentateuco, ok? Como teologia do Antigo Testamento, nós vamos aprender acerca do agir de Deus no Antigo Testamento, ok? Quando você ouve a palavra, Deus é amor, qual é a imagem? Feche seus olhos, escute isso, deixe o seu pensamento, a sua imaginação levar você até uma imagem. Quando você ouve essa frase, Deus é amor, isso normalmente vem carregado de uma imagem. Qual é a imagem? Você lembra sempre do amor de Deus, Jesus fazendo bem a alguém, Jesus salvando, curando, libertando, abraçando, Jesus fazendo alguma coisa, porque Jesus é a personificação do amor de Deus, não é isso? Quando pensamos no amor de Deus, logo pensamos em Jesus, porque o amor de Deus é Jesus Cristo personificado, ok? Então, Deus pegou seu amor e conseguiu fazer com que esse amor se tornasse uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Na realidade não é muito isso não. É Yeshua HaMashiach, mas isso é para outra aula, quando a gente chegar lá no hebraico e no grego. Mas o amor de Deus, diga, o amor de Deus é Jesus. E aí você vê Jesus limpando os leprosos. Diga, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Vou pedir os irmãos que estão aí desse lado para virem para o lado de cá. Só vamos encher esse e transbordar aqui, tá bom? Por favor. E até aquelas cadeiras ali, ó. Pode ser. Aqui e ali, porque aí fica. Aliás, melhor não. Me perdoem. Essas não. Eu estou falando o contrário. É aqui primeiro, depois lá. Essas aí não, porque senão não vai ver a TV. Muito bem. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Jesus limpando os leprosos. Diga, Deus é amor. Jesus liberando perdão para a mulher que queriam apedrejar, dizendo, mulher, onde estão teus acusadores? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Diga, Jesus é amor. Deus é amor, não é verdade? Agora você imagina, aliás, pega a sua apostila. Olha aí. Essa página aqui é a página 38. Olha essa imagem aí, pessoal. Na página 38 da apostila. Vocês vão ver isso quando vocês começarem a estudar o livro de Números. Eu estou antecipando só para você ter uma imagem. Você está vendo ali? São os corpos das pessoas na areia do deserto. E do lado de cá, ó, uma família. Pai, mãe e filho. Só os esqueletos. Agora preste atenção. Quem matou essas pessoas? Diga, Deus. Agora fala, Deus é amor. Não tem a impressão de que não bate? A informação se choca uma com a outra. Esse Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, que nos ama e nos quer bem, manda matar. Diz para uma geração inteira, vocês vão morrer, eu vou matar vocês nesse deserto. Dá para você conciliar essas duas imagens? Um Deus que ama e um Deus que é, aos nossos olhos, cruel? Eu estou tentando levar você a um ponto. Não nos dá um nó na cabeça pensar que Deus fez isso
Não só isso, muito mais. Deus usa a boca do profeta Samuel e diz para o rei Saul: Saul, vai lá em Ameleque, os amalequitas, mata todo mundo, homens, diga, homens, mulheres, crianças, velhos e animais, e queima o que restar. Olha que coisa tremenda, terrível. Matar tudo e queimar o resto. E essa sentença saiu da boca de Deus. Diga, Deus é amor. Você está entendendo onde eu quero levar você? Não nos dá a impressão de que nós estamos falando de deuses diferentes? Porque se por um lado ele é tão amoroso, carinhoso, dedicado, zeloso, por outro lado, é rigoroso, às vezes parece-nos cruel. Por que se dá isso? E aí, agora sim, vamos lá. Teologia do Antigo Testamento. Na teologia do Antigo Testamento, nós vamos levar vocês a entender por que Deus agiu dessa forma. O que levou Deus a fazer essas coisas? Porque da boca de Deus, que é amor, saíram sentenças de morte. Você está entendendo? Vamos lá. Bem, essa é a introdução. Depois você lê isso aqui, tá? Na sua casa. A relevância da teologia no cristianismo contemporâneo. Nós vamos passar por cima. Isso é muito importante. Para quando alguém perguntar a você, para que você estuda teologia? Você vai ler isso aqui. Bem, neste modo, nós vamos abordar os seguintes pontos: a doutrina da criação, alianças de Deus com os homens, a justiça, santidade, os nomes de Deus, os períodos históricos da teologia e a criação do homem e o reino de Deus. Eu estou falando mais rápido para poder a gente poder avançar, ok? A introdução, isso aí você lê depois. Sim, vamos introduzir o aluno no cânon do Antigo Testamento. Leia comigo. Dando ênfase ao desenvolvimento progressivo da revelação do Criador ao homem, à criatura. Note bem, o Antigo Testamento, ele vai nos mostrar o Deus que se revelou. Ninguém subiu ao céu para conhecê-lo, ele se fez conhecer. Ele decidiu se mostrar, se revelar, se fazer conhecer. Ninguém saberia nada dele se ele mesmo não tivesse revelado. Entenderam? Deus não é como um objeto que eu posso colocar em cima de uma mesa, tirar um pedaço, ou fazer uma biópsia, botar num tubo de ensaio, ou no microscópio e estudar. Não. Deus não é objeto de estudo de ninguém. Teologia é o estudo em tese, estudo de Deus, mas na realidade não. Teologia é o estudo da palavra revelada do Deus que se revelou. Entenderam isso? Tudo que sabemos de Deus é porque Ele nos revelou, Ele fez conhecer. E diga, há coisas acerca de Deus que jamais saberemos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, 29. Quem achou pode achar. Pode ler, rápido. É isso aí. As coisas reveladas pertencem a nós. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Queridos, nós não estamos aqui na posição de sabe tudo. Porque, diga, ninguém sabe tudo. Diga, na Bíblia,
Não existe ninguém formado. O que existe são alunos aplicados. Ok? Entenderam isso? E diga-se passagem, na Bíblia você sempre é aluno. Você vai ter momentos de professor como eu estou tendo agora. Mas na verdade o professor por excelência e único é o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Você que está começando hoje o curso, você que sabe quase nada, Deus pode fazer de você um grande mestre nessa nação. Porque não depende de nós, depende do Espírito Santo. Ok? É só você buscar. Mas vamos lá, vamos seguir. Os nossos objetivos, aqui você lê a ficha da matéria, eu vou seguir. Esses livros que estão aqui, ó, são a literatura sugerida, são livros que você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Diga-se passagem, o Antigo Testamento são 39 livros. E tem livros que são caudalosos, como por exemplo Isaías, são 66 capítulos. Salmos são 150. Então seria um ledo engano eu dizer para vocês que a gente vai conhecer todo o Antigo Testamento. Não, não vamos. Vamos falar, en passant, sobre um pouco do que é a teologia do Antigo Testamento. Agora, você, querendo se aprofundar, nós estamos aqui sugerindo alguns livros que você pode comprar, adquirir, e aí sim, ler. Agora, não. Desculpa. Conceito. A teologia do Antigo Testamento se insere dentro da divisão da teologia conhecida como teologia bíblica. Esse curso que você está começando hoje, quem está começando hoje? Dá um sinal. Isso, muito bom. Sejam bem-vindos, viu? E fiquem vindo. Esse curso, ele tem como coluna vertebral a teologia bíblica. Nós vamos estudar com mais profundidade, livro por livro, através da Bíblia, ok? Vamos lá. O propósito da teologia bíblica é de expor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. A teologia bíblica do Antigo Testamento vai estudar principalmente a revelação de Deus e a sua aliança com o homem, considerando a progressividade da revelação. Gravem isso. A progressividade da revelação. Fale isso de novo. O que nós vamos estudar na teologia do Antigo Testamento é exatamente isso. Esse Deus que se revelou, ele se revelou, mas não de forma integral. Ele se revelou da mesma maneira como nós tratamos as crianças. Você chega para uma criança e vai contar para ela os problemas que existem na sua família? Não. Na verdade, cada coisa ao seu tempo. Tem coisas que nós vamos falar e não, ainda não é tempo. Agora não. Mais tarde a gente explica. Na verdade, Deus faz isso conosco. Diga para quem está ao seu lado, há coisas que você ainda não sabe. Não porque Deus não queira que você saiba, mas porque você não tem maturidade para saber. Há coisas que se nós soubermos, não ficamos na igreja, vamos embora. Sobretudo a questões da chamada. Chamada de Deus é uma coisa assim, sui generis. Deus nos chama, mas Ele não diz como é que vai ser. Ele chama você, Ele te dá o dia após dia. Basta a cada dia o seu mal. Ele vai falar, ó, eu vou fazer isso contigo. Mas a gente não sabe o caminho para chegar até lá. Ele só diz aonde vai te levar. Mas o caminho que você vai percorrer não diz não. Porque se disser, você corre. É sério. Irmãos, esse foi o grande tropeço do povo judeu. Porque ao povo judeu foi dito que o Messias viria. O teu libertador vem. E eles imaginaram um grande general assentado num garanhão, com uma espada nua, indo para cima de Roma, e entrou na cena um homem com aparência gentil, montado em um jumento.
devagar, puxado por alguém, não tinha espada na mão, e em vez de falar, vamos matar, ele dizia, Deus é amor. Tudo diferente. Mas vamos lá aqui. Bem, os livros do Antigo Testamento, você já sabe, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Pentateuco, será a segunda matéria, depois do intervalo. Mas, nós temos aqui, ó, o Antigo Testamento pode ser resumido em 5, 12 e 12. Presta atenção, a simetria é perfeita. São 5 livros da lei, o Pentateuco, 5 livros poéticos, 5 livros de profetas maiores, os maiores no volume mesmo. Aí 12 livros históricos e depois 12 profetas menores. A numerologia na Bíblia ela é bem coerente, mas nós não temos tempo para falar sobre isso. Quando formos falar sobre linguagem profética, vamos tocar na numerologia. Nesse estudo nós vamos traçar um paralelo de como Deus se revelou aos homens por meio da antiga aliança e como esta revelação foi evoluindo. É isso que eu quero que você grave hoje. Nossa aula vai ser toda centrada nisso. A evolução da revelação de Deus ao homem. Deus não chegou assim, olha, eu sou... Não. Ele foi revelando uma coisa de cada vez. Por quê? Deus estava querendo criar no homem a visão, a imagem dele. E aí, ele não podia deixar que essa visão, essa imagem, se contaminasse com os outros ídolos. Entendeu? Senão, eles iam entender que Deus era só mais um, dentre tantos outros. E ele queria dizer, não, eu sou um só. Só há um Deus. Ok? Vamos lá. Em síntese, a teologia do Antigo Testamento é o estudo da progressão da revelação de Deus ao homem no período do Antigo Testamento. Diga, Deus não é uma ideia nossa. A nossa ideia de Deus é que é uma ideia nossa. O problema é que muitas das vezes a nossa ideia de Deus é que não bate com o que Deus de fato é. Nós, por nossa conta e risco, já montamos na nossa imaginação uma ideia de como Deus é. Mas essa imagem que nós criamos de Deus, muitas das vezes, você já conheceu uma pessoa só pela voz? Um radialista, por exemplo, um locutor de rádio, uma pessoa que você só ouve a voz, e aí você não conhece aquela pessoa pessoalmente, você só ouve a voz dela, e aquela voz se torna familiar, você ouve sempre. A sua imaginação ela é tão fértil que você começa isso de maneira... isso não é pensado, isso é automático. Você começa a construir uma imagem daquela voz. E aí, tempos depois, quando você conhece a pessoa mesmo, você toma um choque. Poxa, não tem nada a ver com o que eu imaginava, não é verdade? Você ouve aquela voz encorpada, né? Aquela voz forte, grossa, poderosa. Aí você imagina, pô, esse camarada deve ser assim, 1,80m e tal, coisa. Aí quando você... Então, vamos falar de uma mulher, uma voz doce, suave. Você imagina, quando você vê a pessoa, você, meu Deus, não pode ser essa pessoa. Não é. Aí você fecha os olhos, você ouve ela falar, não é ela sim, mas não condiz. A imagem é diferente do que eu imaginei. Assim é Deus. Muito do que nós construímos na nossa mente acerca de Deus não é verdade. Há coisas que nós imaginamos que Deus era, que na verdade Ele nunca foi. É nossa imaginação nos pregando uma peça. O Deus que se revelou, você quer conhecê-lo na íntegra? Pergunte a quem está ao seu lado, você quer conhecer Deus de verdade? Inteiro. Abra sua Bíblia. Vá para Gênesis. Gênesis 1. Lê aí. Vai. Pode falar alto. Todo mundo junto, vai. Você lendo Gênesis, você vai conhecer
o Deus criador. O Deus que cria. Ok? Saída. Nesse livro, Êxodo, você vai conhecer o Deus libertador. O Deus que liberta. Entra dentro do Egito e arranca seu filho de lá com mão forte. Vá para Levítico. Leia o primeiro versículo. As leis. Você lendo o livro de Levítico, você vai conhecer o Deus legislador, o Deus que cria leis. São 600 leis, estatutos e ordenanças. O judeu, diga, o judeu vivia debaixo de 613 não. Não pode, não pode, não faça, não faça, não toque, não toque, não vá, não vá, não, 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 não. Diga, nós estamos na graça. Não precisamos viver debaixo dos nãos. Diga isso. Não precisamos viver debaixo dos nãos, porque agora eles não estão acima, eles estão dentro. Diga, você não está livre da lei. Ela agora mora dentro de você. Mas isso é para outra aula. Vamos lá. Leia Números, o livro mais triste do Pentateuco. Vai. Para recenseamento, contagem, numeração. É o Deus que conta cada um dos seus filhos. Diga, Deus sabe coisas a seu respeito que você desconhece. Ele sabe cada fiapo de cabelo que você tem. Ele sabe de coisas sobre você que ainda não aconteceram, mas ele já sabe que vai acontecer. Diga, Deus investe em nós, porque ele vê o tempo todo o que a gente foi, o que a gente é e o que a gente ainda vai ser. Dê glória a Deus. Aonde eu quero chegar? Deus se revela através da sua palavra. Não tem outra forma de conhecer Deus. Quer conhecer Deus? Não tem jeito de você falar, Senhor, dá para o Senhor sentar aqui para a gente bater um papo? Não tem jeito. A única forma de conhecer Deus é lendo a sua palavra. À medida que você conhece a Bíblia, você conhece Deus. Quando você conhece as Escrituras, você começa a entender como Deus pensa. Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Palavras de Jesus. Você já tomou decisões erradas na sua vida? Eu, várias vezes. Erramos por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Nós, às vezes a resposta está aqui, mas nós não queremos ler. Nós queremos pronto. Diga, nós, a nossa geração é a geração fast food. Comida pronta. Tudo na prateleira do supermercado. Nossos ancestrais tinham que plantar, cultivar, até colher. Nós vamos para o supermercado. Está prontinho, né? Só pegar e botar no carrinho. É mais fácil. E aí aprendemos as coisas fáceis. Por exemplo, nossos filhos não querem mais nem cozinhar. Agora é só o micro-ondas e o freezer aliados, os dois. Sai do freezer direto para o micro-ondas e aí dá para a barriga. E aí a geração é uma geração doente. Porque não tem nada natural. Tudo é artificial. Diga, estamos vivendo o tempo dos artificiais. Parece mais moral.
Vamos lá. Para conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra. E Deus se revela de forma progressiva na sua palavra. Deus vai dizer na sua palavra, abra Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Olha o que ele diz lá. Isso. Ouve Israel chamar. É quando Moisés chama a nação para fazer a repetição das leis. A antiga geração morreu toda, 40 anos se passaram, 2.600.000 pessoas morreram no deserto, e agora se levantaram os filhos dos que morreram, e ele vai entrar em Canaã com eles, e aí ele fala, Moisés vai passar o bastão para Josué, e Josué vai entrar com eles em Canaã. E aí ele chama a nação e faz essa conclamação, o chamar. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Diga, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus está se revelando. Deus arrancou Abraão de dentro de Ur dos Caldeus. Diga, uma terra politeísta, um povo idólatra. Haviam muitos deuses ali na Mesopotâmia. E aí Deus se revela a Abraão como Deus único. Eu sou diferente de tudo que você já viu, Abraão. Eu sou um Deus único. E não tem nenhum objeto que me represente. Não tem nenhum pedaço de madeira, de pau, de pedra, de gesso ou de ouro. Não, eu não tenho nada que me represente. Eu sou um Deus sem face. Não há imagem na terra. Diga, Deus não deixou que ninguém fizesse uma imagem dele na terra. Sabe por quê? Pergunta para quem está falando, sabe por quê? Porque ele, diga, ele já tinha feito uma imagem dele na terra, só que viva. Glória a Deus. Entendeu? É nós, somos nós, cada um de nós. Quando Deus olha para você, olha para mim, é a cara do Pai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Não é lindo quando você olha para o seu filho e você vê os seus traços lá? Você vê a geração, a natureza, como ela trabalha de forma perfeita, reproduzindo marcas, reproduzindo sinais, reproduzindo detalhes e até melhorando alguns. Muito bem, é verdade, né? Graças a Deus por isso. Mas Deus vê a sua face em nós. Diga, Deus vê a sua face em nós. Somos criados para isso. Muito bem, alguém ia falar alguma coisa? O senhor falou o povo que tem vários deuses, é o povo o quê? Politeísta. Tinham muitos deuses, ok? Imagina se Deus fala para os filhos de Israel: olha, Israel, eu sou trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Já era. Já era. Eles iam dizer: é mais 3. É só mais 3. Bota aí na real. Não, Deus se revelou como um, porque ele estava lidando com um povo idólatra. Israel tinha uma tendência muito forte à idolatria. Queridos, presta atenção. Lamentavelmente, os filhos têm a tendência de repetir os erros dos pais e dos avós e até dos ancestrais. Carregam no seu DNA, na genética, as mesmas escolhas erradas. Fazem os mesmos caminhos errôneos. E aí só Deus para nos livrar e a palavra dele para nos orientar, para não cairmos nos mesmos erros. E nós, crentes em Cristo Jesus, criamos os nossos filhos na casa de Deus, ensinando a palavra, levando para a igreja, levando para a escola dominical, mas ainda assim, quando eles engrossam o talo, eles querem fazer suas escolhas do jeito deles, a maneira deles, de acordo com o que eles pensam, e a gente, pai, entra em,
oração. Sangue, tem misericórdia. Glória a Deus. Mas vamos aqui. A aula é aqui. Bem, deixa eu correr um pouquinho. Deus se revelou ao homem como Deus único, já falei. Muito bem. Isso aconteceu há quase 2 milênios antes do nascimento de Jesus Cristo. Deus começou a revelar a um homem, Abrão. Diga, Abrão. E a partir dele criou uma grande nação, e a este povo se deu a conhecer. Eles, por sua vez, receberam a revelação da existência divina sem... Presta atenção nisso aqui. Eles, a nação, Israel, por sua vez, receberam a revelação da existência divina, Deus, sem jamais questionar a sua autenticidade, pela ciência ou pela razão. Presta atenção, isso é interessante. Israel nunca duvidou da existência de Deus. Eles desobedeceram, mas até na desobediência, eles revelavam de que acreditavam de verdade que ele existia. Porque na desobediência, eles diziam, não, erramos, pecamos contra o Senhor. Apesar de não obedecer, muitas vezes, eles tinham a consciência plena de que ele existe e é real. Isso nunca saiu da alma judaica. Eles sempre tiveram Deus como o Deus verdadeiro, apesar de algumas vezes eles se desviarem, mas eles tinham na sua alma, entranhado na sua essência, de que Deus existia e é real. Mas hoje, muitos começam a questionar se Deus existe. A ciência começa a bater pesado. Agora não, mas quando falarmos sobre antropologia teológica, vamos entrar nessa questão da Imago Dei. A criação. Na doutrina da criação, Deus se revela ao homem como Deus Criador. Aquele que cria todas as coisas, pondo ordem no caos que já havia. Seu conhecimento de tudo vai além de qualquer raciocínio humano. Seu poder excede todas as coisas. É o que a gente conhece como Bereshit, Bará, Elohim. Ok? Mas, apesar de todo esse poder, o seu amor é o que o move. Deus não se move pelo seu poder, mas pelo seu amor. E detalhe, nós não conseguimos convencer Deus pela razão. Não, mas conseguimos chegar ao seu coração. Diga, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, eu agora estou falando para o pastor Carlinhos aqui, estou declarando isso. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu descubro que Ele, na realidade, se comporta como um pai. Eu identifico em Deus as reações de um pai ao tratar com os seus filhos. Porque nós, quantos pais tem aqui? Nós não tratamos iguais os nossos filhos. De jeito nenhum. Porque eles são diferentes. Não é porque nós amamos diferente. É porque cada filho é diferente de outro filho. São criados na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com os mesmos ensinamentos, mas respondem de forma diferente. Não é verdade? Uns são mais prontos a obedecer, outros são mais resistentes. E por conta desse obedecer ou resistir, nós nos comunicamos e reagimos de forma diferente também. Aquele que está sempre pronto a obedecer, dizemos mais sim. Aqueles que estão sempre resistindo ao que nós dizemos, dizemos mais não. Não é verdade? Vê se não é exatamente isso que está na Bíblia. Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. Que bom quando você fala com o filho assim, fulano, faz isso, ele diz sim, senhor. Isso é muito gostoso de ouvir, né? Mas quando você fala assim, fulano, faz isso, e ele finge que não ouve. E aí você, fulano, faz isso. Na terceira você, fulano, faz isso. E às vezes você ouve não, eu já fiz ontem.
Manda fulano. Isso dói, isso é difícil. E a gente, como pai, acaba, puxa vida, bastava dizer sim. Mas não, por causa da rebeldia, aí aquilo que estava preparado para acontecer, vai demorar mais um pouco. Quantas vezes a bênção que já está para chegar, por causa da nossa rebeldia, é postergada. Vamos lá. Bem, Deus revelou-se ao patriarca Abraão, e estabeleceu com ele uma aliança. Abraão, lê comigo, Abraão, anda em minha presença e... Você pode ler isso aí? Vamos ler de novo, vamos lá. Abraão, anda em minha presença e... Lê vocês, vamos lá. Abraão anda em minha presença e ser perfeito. Abraão anda em minha presença e ser perfeito. Uau! Irmão, pensa um pouquinho. Como é que eu vou exigir perfeição de quem é imperfeito por natureza? Já nasceu imperfeito. O que Deus queria dizer? O que Deus estava dizendo para Abraão? Quem falou? Isso. O andar na presença de Deus, porque Deus é perfeito, faz você andar na perfeição. Não está em nós ser perfeito, mas está nele. Diga, quanto mais perto dele, mais perto da perfeição. Quanto mais longe dele, mais distante dela. Vamos caminhar. Deus se revela desde o início como um Deus de aliança. E aí ele faz uma aliança primeiramente com Adão. Ok? Se obedecesse, não morreria espiritualmente. Com a queda, recebe a promessa de que daria origem a uma semente que viria a esmagar a cabeça da serpente, ainda que essa lhe ferisse o calcanhar. Onde a seriedade do pacto pode ser observada até mesmo pelos órgãos do corpo incluídos na promessa, já que a cabeça da serpente trata de atingir uma parte vital, que é destruir-se, enquanto o calcanhar da semente da mulher nos faz entender que ele sairia ferido, mas não triunfaria na luta, ou no caso, o inimigo não triunfaria. Olha só, já está dito desde o início que o diabo ia tentar machucar, ferir, mas a igreja, na pessoa de Cristo, é vitoriosa, porque o fim, diga, essa novela, o último capítulo, já está escrito, e lá está escrito vitória. Glória a Deus. Bem, agora vamos lá. Adão caiu lá no Éden. Gente, eu não tenho tempo para falar isso. Vou tentar rápido. Eu estou escrevendo um livro chamado Redenção, Libertar Pagando o Preço. Já tenho 200 livros escrevendo esse negócio. Não tenho tempo para isso. Mas Deus vai dar. Mas, lá eu coloco o seguinte: quando o homem caiu, a nossa visão da queda de Adão é muito pequena. Ela é muito tacanha, muito limitada. O homem pecou. É o que a gente pensa, né? O homem pecou. Só isso. A comunhão foi quebrada. Não é só isso. Quando Adão caiu, note que Adão representa ali a humanidade. Ok? Então, o ser humano, a humanidade caiu. E o que eles perderam? Diga, quando Adão caiu, ele perdeu de uma só vez. Diga, o corpo. Bata aí, vai. O corpo. Diga, Adão perdeu o corpo. Ele passou a morrer a morte física. Esse corpo de carne passou a adoecer, envelhecer e morrer. Até então, isso não existia. Ok? 2. Adão perdeu a alma. Além da morte física, Adão foi alcançado pela morte espiritual, a segunda morte. A Bíblia diz assim: não temas ao homem que pode matar apenas o corpo, temas a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno.
A segunda morte. Diga, Adão perdeu o corpo, a morte física, a alma, a morte espiritual, e Adão perdeu a terra. Deus fez isso aqui. Cada dia que ele fez uma coisa, ele disse, viu Deus que era bom. Cada dia que ele foi fazendo, ele falava, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando ele termina, ele fez o homem, ele falou, e agora ficou muito bom. Melhor ainda. E ele pega tudo que fez e entrega na mão do homem. Toma, é um presente. Ele fez a terra e a entregou a Adão. Adão, até hoje, de tudo que eu criei, o melhor é isso aqui. Isso aqui eu estou te dando. Toma. Deu a chave da Ferrari na mão do Adão. Domina sobre ela. É tudo. E Deus não é, diga, Deus não é como nós, que damos e se vê que usou mal, tomamos. É assim. Eu dei um velatório para minha filha mais velha quando ela fez 1 ano. Eu e a pastora Simone fomos ali nas lojas Parque, compramos o mais caro na época da Xuxa. Todo iluminado, cheio de decal, coisa linda. E eu paguei em 200.000 prestações. Levei para casa. 1 aninho. Criança com 1 ano é a coisa mais linda. Não sabia falar ainda. Dando aqueles primeiros passos, assim, meio tropeçando, parecia bêbado. Muito bem. Aí damos a ela. Ela nem entendia muita coisa. Só achou bonito. Muito colorido. Beleza. Aí, aquele negócio, tá, deixa ela lá brincando. Ela entrou dela, no apartamento, no quarto dela. E foram para a sala, estão vendo televisão e tal, daqui a pouco dá uma olhadinha, daqui a pouco minha esposa vai lá, vem ver o que ela fez. Aí eu vou lá. Chega lá, ela arrancou com a unha todos os enfeites, pelou o negócio, de bonito ficou feio. E rasgou, porque muitos decalques eram de papel, e rasgou, não tinha como colocar de volta. Subiu. Irmãos, os gadarenos chegaram perto. Olha, meu Deus do céu, e o Pai Novo, né? Pai Novo é o sangue de Jesus, irmãos. O Pai Novo é o sangue. Aí como a avó, a gente começa a concentrar na besteira que fez. Eu peguei, não podia bater, tinha 1 ano só, graças a Deus. E aí eu peguei o violão, você! Peguei aquele negócio, botei em cima do guarda-roupa, tadinha. Eu, pai malvado, botei lá em cima, porque tirou. Eu não entendia que era criança, está brincando. É brincadeira, tudo é brincadeira. Brincando de arrancar decalque. Né? Pai, você que está começando agora, aprende. Criança brinca com tudo, até comida é brinquedo. E aí, fiz isso. Mas, diga, Deus não toma o que nos dá. Ele deu, está dado. Você pode perder para o diabo, mas Deus não toma o que te deu. E pelo contrário, Ele te deu, você fez besteira, perdeu para o diabo e Ele ainda te ajuda para tomar de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele dom que você tinha, que o diabo levou, ele está prontinho para fazer esse machado flutuar. Ele está prontinho para te perdoar os pecados, colocar um anel no dedo outra vez, mudar a roupa e dizer para Satanás, vaza! Está de volta, guerreiro. Entendeu? Que horas tem? 8h15. Aleluia. Tem 15 minutos só. Diga, o homem perdeu o corpo, a alma e a terra. Olha quanto ele perdeu de uma vez só na queda. E aí, diga, a redenção. Diga, o plano. Diga, o diabo tinha um plano, fazer Adão cair. Mas Deus tinha outro plano,
que o diabo não conhecia. Restaurada. Diga, redenção. É restaurar tudo que se perdeu ao seu estado original. Diga, nós estamos inseridos dentro do plano da redenção. Entenderam isso? Hoje, a terra não é mais do homem. O mundo jaz no maligno. Diga, o mundo jaz no maligno. Quem está reinando aqui agora é o diabo. Jesus chamou ele de príncipe desse mundo. Não é verdade? Então ele aqui, lamentavelmente, está mandando. A gente vê isso todo dia no Jornal Nacional. Mas vai chegar o dia em que esse domínio vai acabar. Eu não posso entrar nessa área, que isso aí já é escatologia. Diga para quem está falando. Quando você fizer o módulo de escatologia, você vai saber melhor. Tá bom? Mas diga, no plano da salvação está inserido só o homem, mas no plano da redenção está inserida toda a criação, os anjos, os homens, a terra, os seres e até os demônios, não para redimir, mas para julgar. Vamos lá. Deus se revelou a Adão. Depois Deus se revela a Noé. E aí ele faz essa belezura aí, ó. O primeiro Titanic da história. E esse não afundou. Diga, ele não tinha leme. Fala. O segredo da arca de Noé é que ela não tinha leme. Quem estava dirigindo não era Noé. Né? Graças a Deus. Diga para quem está ao seu lado, sabe qual é o problema da sua vida? É que o leme está na sua mão. Muitas vezes o Espírito Santo está sinalizando para lá, e você não, estou indo para cá. Eu não posso só passar para vocês agora. É a alma. Aqui. Gente, toda pintura que eu vejo da Arca de Noé é assim. Olha lá, que coisa linda, né? Tem alguma coisa errada nessa imagem aí? Você consegue perceber alguma coisa errada aí? O quê? Hã? Não, isso aí devia até... Não, na chegada foi. Lá dentro ficou separado, mas na chegada não tinha jeito, né? Não dava para separar um dia só com o leão, um dia só não dava. Mas assim, a nossa mente humana não dá para perceber que tem alguma coisa errada nessa imagem? Qual? Não, não é isso não. Gente, presta atenção. Número 1. Só tem 2 animais de cada bicho. Não é? Na verdade não foi isso. 2 animais de cada animal imundo. De cada animal limpo, 7. Está no texto. Porque senão, na hora de sacrificar, Noé ia ter que fazer a extinção do primeiro par de mundo. Então Deus já levou para a arca os animais que iam ser sacrificados para a oferta. Entendeu? Agora, no relato de Noé, não peguei aqui mas está lá, 7 animais de cada 7 pares de cada animal limpo. Está no texto. Outra coisa, esses animais são todos adultos. Se você tivesse que levar todos os bichos para não morrer, a intenção era preservar a vida, para dentro de um lugar, o que você ia fazer? Os homens estão fazendo isso, estão guardando árvores, animais. Como? Estão guardando o sêmen dos animais e a semente das árvores, para não haver extinção. Você acha que Noé não teve cuidado, ou melhor, Deus não teve cuidado de mandar para Noé os filhotes? Porque é muito mais fácil acomodar. Um filhote de leão de 1 mês não vai ter problema com os outros animais, mas o leão adulto é complicado. Você
Se eu pegar um filhote de leopardo, nascido de dias, muita gente aqui vai querer pegar. Ah, deixa eu ver que coisa linda. Agora, se entrar com um leopardo ali na corrente, todo mundo vai para o fundo da sala. Deus, tira isso daqui, não é verdade? Imagina a arca. Quanto animal. Se tivesse tudo adulto. Né? Mas isso não é a nossa aula. Pastor, Gênesis 7. Gênesis 7. Acharam aí? 7 quanto? 7:2. Leia aí para mim, por favor. Pode ler alto. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Pronto. Está aí, está o texto. Bem, agora vamos aqui. Com Abraão. Nesse cara aqui a gente vai parar. Que está chegando a nossa hora. Vamos parar por aqui. Presta atenção. Deus se revelou a Abraão. Gente, Deus se revela a Adão, Deus se revela a Noé. Mas a Bíblia vai dizer que a primeira pessoa com quem Deus tem um relacionamento duradouro, contínuo e com propósito é o Abraão, que começou, diga, começou Abrão, terminou Abraão. Presta atenção. Deus estabelece uma aliança de sangue, diga, aliança de sangue, por meio das ofertas que o patriarca apresenta diante de Deus. Comum entre as famílias da época, os cabeças dos clãs trocavam simbolicamente o sangue, aderiam ao nome um do outro, as propriedades de um pertenciam ao outro e agora faziam parte de uma mesma família. Presta atenção. Qual é o seu nome? Jefferson. Qual é o seu nome todo, Jefferson? Pereira, não dá pra gente fazer a coisa. Alain Cândido Costa. Muito bem. Se eu entrasse em aliança com o Alain, a partir da aliança, o Alain passa. Meu nome é Carlos Alberto Pereira. Entendeu por quê? Alain Cândido Costa. O Alain passaria a se chamar Alain Cândido Costa Pereira. E eu, por sua vez, passaria a me chamar Carlos Alberto Pereira Costa. Entenderam isso? O nome dele entraria no meu, e o meu nome entraria no dele. De forma que, a partir da aliança, nossas famílias seriam uma só. Os filhos dele herdariam junto com os meus, e os meus com dele. A riqueza que ele tivesse passaria a ser minha, as dívidas que eu tivesse também passariam a ser dele. Entenderam isso? Isso era uma aliança. Agora não lembro o texto, eu devia ter separado aqui. Vê se você acha aí, aonde Abraão faz um corredor de animais cortados. Abraão faz um corredor polonês de 5 animais mortos. Isso, Gênesis 15. Gênesis 15. Gênesis 15, 10. E aqui. Isso. Aí Deus diz para Abraão, Gênesis 15, 9. Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho, 5 animais. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Imagina isso, irmãos. Ele pega esses bichos, corta no meio e coloca metade aqui, a banda cortada para cá, e a outra metade aqui,
a banda cortada para cá. Nesse meio aqui fica um corredor. E nesse corredor, se as bandas estão cortadas, o que vai acontecer? Elas estão sangrando. Esse corredor aqui vai se encher de sangue. Entenderam? E aí, essa era a aliança. As duas partes envolvidas que iam entrar em aliança iriam se encontrar. Um vinha de lá, o outro vinha de cá. Iam se encontrar no meio do corredor ensanguentado. Isso era uma aliança de sangue. Entenderam isso? A partir dali o nome dos dois mudava. A partir dali a sorte dos dois mudava. A partir dali o compromisso era absoluto. A partir dali os nomes eram iguais. A partir dali os dois eram uma só família. Entenderam isso? O que a guerra de um era a guerra do outro. A herança de um era a herança do outro. As dívidas de cada um seriam dívida dos dois. Entenderam isso? A gente vai passar mais tempo explicando isso, que é o mais importante. Mas olha só. E aí, se você não tem tempo para isso, mas você vai ver que o tempo passa, o dia vai se acabando e as aves, os corvos começam a voar, sobrevoar para comer o cadáver das aves, dos bichos. E Abraão começa a enxotar. E ele fica cansado de tentar enxotar, e ele dorme. Aí passa um fogareiro, uma tocha no meio das metades. Aquela tocha é Deus. Abraão estava passando ali o tempo todo, mas para fazer aliança, os dois tinham que passar. E aí Abraão dorme, e isso já era estratégia de Deus, para Deus poder passar. Aí Abraão está dormindo e Deus está passando. Diga, muitas vezes Deus tem que fazer você ficar cansado para poder ele vir. Mas qual é o ensinamento? Para que essas metades? A aliança é essa. Diga. O meu nome agora é o teu nome. Minha casa é a sua casa. Meus filhos são teus filhos. Minhas guerras são tuas guerras. Mas, se um de nós quebrar a aliança, que aconteça com ele o que aconteceu com esses animais. Vou perguntar agora, quem aqui tem uma aliança com Deus? Mas caramba, eu não vi animal nenhum cortado, não precisou cortar. Ele foi pendurado. Ok? Ele foi pendurado no madeiro e sangrou. Por isso, quando nós pegamos e deixamos o Evangelho, abandonamos a fé, é dito que nós estamos pisando o sangue do Cordeiro. Entendeu? É essa aliança que vai nos dar direito ao céu. Por quê? As nossas dívidas com o diabo agora são as dívidas dele, e ele pagou na cruz. Glória a Deus. Diga, você não deve mais nada ao diabo, porque Jesus, aliançado contigo, pagou. Entendeu? Porém, o céu, que é dele por direito, você agora tem acesso. A herança da glória dele, agora é nossa. Podemos entrar no céu pelas portas. Diga glória a Deus. Mas essa aliança, eu tenho que acabar, meu Deus, 29, acabou. Vamos falar só aqui rapidinho. Isso aqui. Olha só, a gente não entende muito a mudança de nome de Abraão. É nessa noite das partes cortadas, é nessa hora que Deus muda o nome dele. É aí que Deus fala, Abraão, teu nome agora vai ser Abrão, teu nome agora vai ser Abraão. Vou te fazer pai de uma grande nação. Na realidade, olha o que Deus fez. O nome de Deus é esse aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. São as 4 letras hebraicas. Deus pegou o Yod, Re, Vav, Re. Tirou a letra sagrada, que é o Rei. Ali eu botei em vermelho, que ela aparece 2 vezes no nome de Deus.
O nome de Abraão, como Abrão, era assim, ó. Tá vendo? O Aleph, Beit, o Vav. Agora, esqueci. Esqueci agora. Não. Vamos lá. E aí Deus pega o rei do nome dele e coloca dentro do nome de Abraão. É isso que mudou o nome de Abraão. Diga, o nome de Abraão passou a ter dentro dele o nome de Deus. Foi isso que mudou. Entendeu? Por isso o nome de Abraão mudou de Abrão para Abraão. Entenderam? Mas a aliança, para ser completa, os dois tinham que mudar. Cada um ia pegar um pouco do nome do outro, não é isso? E aí Deus não ia ficar. E Deus ia chamar o quê? Abradeus? Deusão? Não dá? Pode ler a Bíblia, irmãos. Até aqui Deus se apresenta como Adonai, Elion, Iavé. A partir daqui, toda pessoa para quem ele se apresentar, ele vai dizer: sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão. Abraão passa a ser o sobrenome de Deus. Que honra! Toda pessoa para quem Deus se apresenta, ela sabe quem eu sou? Eu sou Deus de Abraão. Entrou o nome inteiro do camarada. Isso é muita honra. O Deus Todo-Poderoso assumiu como sobrenome o nome de um homem de barro. Vai lanchar. Daqui a 5 minutos a gente está escutando. Som. 1, 2, 3. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui. Nós temos um programa de rádio. Desculpa. Nós temos um programa de rádio todo sábado. Que dia eu falei? Sábado. Que dia eu falei? Sábado. Às 17 horas. Diga, sábado. Às 17 horas. Na rádio. FM 107,3. Diga, 107,3. Vai falar do 107,3. Bem, nós temos um programa sábado às 17 horas. O nome desse programa é Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Da 107,3 Rádio Alfa, aqui em Nova Iguaçu. E esse programa é de ensino. Então, muito do que a gente ensina aqui, a gente fala lá em Avant Premiere. A gente dá uma palhinha das aulas que a gente está estudando para trazer para cá e a gente lança isso como estudo. É um programa de meia hora, todo sábado, de 17 às 17h30, na Rádio Alfa 107,3. E a gente está ali, graças a Deus, foi uma porta que Deus abriu. Só que é pesado, irmãos. Não é fácil não. É carregar a arca no ombro, machuca o ombro. É sério. E eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar de 3 formas. Você pode me ajudar orando. Amém? Amém. Estou perguntando. Você pode me ajudar orando. Amém. Você pode me ajudar divulgando. Amém. E você pode me ajudar contribuindo. Amém. Diminuiu, amém. É sério. Irmãos, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Entra no site seminarioservos.com. É o nosso site. Você vai encontrar lá doações voluntárias. Aí tem lá 3 contas, uma Santander, uma Itaú e a outra Caixa Econômica. E o que você puder, peça a Deus, ore ao Senhor. Se o Senhor colocar no seu coração, deixa Deus te usar, irmãos. Porque não é fácil não. Está muito pesado. E a gente não tem assim nenhum empresário com a gente, nada. Por enquanto, estamos fazendo voo solo, mas acreditamos que Deus está no negócio. Deus está nesse negócio. Nós estamos, como diz a Bíblia, enviando porções para os que não têm nada preparado. Você que pode vir aqui, pode estar aqui, é uma bênção, mas tem pessoas que não podem, estão longe. E essas pessoas não têm condição de chegar. E aí, para essas pessoas, nós temos as ondas da rádio, para ensinar a elas, para ministrar a palavra de Deus. E esse programa é sem fim lucrativo, não ganhamos nada, pelo contrário, pagamos para fazer. E
precisando da ajuda dos irmãos, orando, divulgando e também como patrocínio. Você pode também fazer a sua doação lá. Amém? Posso contar com você? Amém. Olha, Deus, peço ao Senhor, não dá. A nossa igreja já tem tanto evento que seria mais um. Na verdade, não. Mas eu conto com a ajuda dos irmãos. Aqueles que puderem nos ajudar, nós agradecemos imensamente. E, se o fizerem, não façam para mim, façam para Deus. Façam como quem faz para o Senhor. E dele você vai receber. Porque Deus, eu conversava com o Rômulo, agora à tarde. Deus, diga, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. A gente conversava sobre isso. Poxa, é errado fazer uma coisa e esperar que Deus... Não é errado. Imagina, quem é patrão aqui, levanta a mão. Quem tem alguma empresa? Imagina que você tem um trabalho para fazer na sua empresa. Ok? Mas os seus empregados já estão todos fora, já estão todo mundo envolvido em alguma coisa. Mas tem uma coisa lá para fazer e você não pode. Você tem outras coisas para fazer, não aquilo. Mas aquilo está ali, esperando alguém para fazer. Aí passa alguém que ajuda. Mas esse alguém é uma criança aí dos seus 12 anos, pé descalço, mal vestido, mas está cheio de vontade, de disposição de ajudar. Aí você, poxa, você pode fazer? Eu posso. Aí aquela criança carrega o que você precisa carregar. E ela diz assim, não precisa para nada não. Mas você olha para o pé dela e ela está descalça. E uma das coisas que você vende é chinelo. Você tem um monte de pares novos e ela está descalça. Você vê ela com as roupas toda rota. E você vende roupa. Você tem short, você tem camiseta. E você está vendo ela, e ela se dispôs a te ajudar. E ela falou, não precisa de nada não. Você acha que você teria o coração de despedir ela sem dar nada? Ou você tiraria do seu estoque um chinelo, uma roupinha nova e daria, não, você me ajudou, toma aqui. Você faria isso por quê? Por gratidão. Porque ela fez alguma coisa para você, não é isso? Você tem para dar. Você não está pagando a ela, você está agradecendo. Não é isso? Deus é assim. Quando fazemos qualquer coisa pelo reino dele, eu disse qualquer coisa, em qualquer área que seja, afeta o reino de Deus, Deus tem tudo nos seus celeiros que você e eu precisamos. E Ele com certeza vai olhar para a sua vida e vai ver o que é que Ele está precisando. O que ela está precisando? Anjo, leva lá. Entenderam? Então não é uma questão de comprar Deus, de fazer por interesse. Não. Diga, Deus tem a natureza de abençoar. Então, toda vez que fazemos para Deus, Deus faz por nós. E olha, eu tenho vivido isso. Vive o Senhor que eu tenho vivido isso. Muitas das vezes, há coisas na vida da gente que a gente tenta resolver e não vai. Parece que está emperrado, parece que a porta não abre, parece que aquilo não sai, parece que aquilo não anda, parece que aquela coisa não dá certo. Já tentou, já fez força, já não dá, não consegue. Mas você começa a trabalhar na obra de Deus, fazer alguma coisa, ou ajudar alguém que está fazendo para Deus, e aí aquilo abre. Por quê? Diga, o que eu não posso, Ele pode. Há coisas na minha vida e na sua que só vão ser resolvidas quando eu deixar Ele fazer e eu fazer o que Ele quer que eu faça. Entendeu? Diga, ocupe-se com as coisas de Deus e Deus se ocupará com as suas coisas. Dê para a obra de Deus e Deus fará obras na sua vida. Entendeu? É a Bíblia Sagrada, irmão. Está escrito aqui. Ok? Mas vamos lá. Agora, vamos para Pentateuco. Nossa aula parou aqui, tá? No nome de Abraão. Na aula seguinte a gente vai continuar
Mauro, por favor. Essa aula eu estou dando como aula inaugural, eu estou dando as 2 matérias. Mas na próxima aula, o professor Mauro vai estar dando a aula de Pentateuco. Ok? A aula que eu vou dar agora vai ser ministrada por ele. Isso aqui é o professor Mauro de Teologia. O camarada é bom, entendeu? Está conosco aí há pouco tempo, já chegou, tem pouquinho tempo. Quanto tempo não? Ele não participou do dilúvio, mas pisou na lama. Entendeu? Está aqui, está conosco, caminhando ao nosso lado. Jesus me salvou, eu tinha 17 anos. Aí me trouxe para Nova Sul, morava lá em Padre Miguel, na nossa cidade, no samba, aquela coisa perdida lá. Aí Jesus trouxe para Nova Sul e salvou. Aí 6 meses aqui, Jesus, vigília, oração, consagração bíblica, vigília, oração, consagração bíblica, dieta de Deus. E aí depois de 6 meses estava pronto. Aí eu voltei lá para Padre Miguel, para falar de Jesus para a turma. Aí todo mundo vazou. O pessoal pegava ônibus errado para não falar comigo. Porque eu só tinha Jesus na boca, tinha outra coisa. 17 anos, cheio de Deus no coração, Jesus na boca e no coração. Todo mundo vazou. Mas tinha um que não tinha como fugir. Eu tive que aturar. Eu ficava na casa dele. Tinha jeito. Se converteu, né? Aleluia. Irmão só falando assim, ó, tu vai pro inferno, tu vai pro inferno. Um dia ele falou, tá bom, eu aceito! Aí aleluia. Próxima aula do Pentateuco vai ser, vamos lá. Abra a sua apostila aí na Pentateuco, a segunda parte da apostila. Vamos lá. Bem, pessoal, é o seguinte. Quando falamos da teologia do Antigo Testamento, falamos da forma de agir de Deus em todo o Antigo Testamento. Ok? Do caráter de Deus no Antigo Testamento. Do agir, do revelar de Deus, da maneira como ele se revelou. Muito bem. Em todo o Antigo Testamento. Que começa em Gênesis e termina em Malaquias. Porém, agora nós vamos falar do panorama bíblico do Pentateuco. O que é o panorama? O que vamos fazer agora se assemelha a um alpinista que sobe numa encosta íngreme para lá do alto da encosta poder observar o vale e ver a distância, as cachoeiras, os córregos, a campina, para ter uma visão panorâmica do vale. Entenderam? É o que vamos fazer agora com o Pentateuco. Nós vamos entrar no panorama bíblico do Pentateuco. Pentateuco é esse bloco de livros que dá início à Bíblia Sagrada. Na Bíblia hebraica é chamado de Torá. A Bíblia hebraica se chama Taná. A Taná, ela é composta da Torá, dos Nevins e dos Ketuvins. Ok? A lei, os escritos e os profetas. A lei são esses primeiros 5 livros. Os 5 livros de Moisés. Quem escreveu? Eu não vou perder tempo com discussões inúteis acerca da autoria. O autor do Pentateuco, reconhecido pelos melhores biblistas, é Moisés. Ok? Claro, Moisés não estava lá em Gênesis quando Deus criou o mundo, mas ele recebeu por revelação. Nós falamos ainda há pouco, na teologia do Antigo Testamento, desse Deus que se revelou. E uma das coisas que Deus fez foi revelar a Moisés como o mundo foi criado. Entenderam isso? Muito bem, vamos lá. O Pentateuco é composto de 5 livros, a saber, Gênesis, Êxodo, livro, Números e Deuteronômio. Ok? Gênesis é o livro dos começos, Êxodo, o livro da libertação, Levítico, o livro das leis, Número é o livro da peregrinação e Deuteronômio, o livro da repetição das leis. Muito bem, vamos lá. Depois você lê aí a ficha da matéria. Sim, eu não falei na aula passada. Nós vamos ter uma prova, viu?
Só que a nossa prova aqui é um pouquinho diferente. Como é que é? Na quarta aula, o que eu disse? Na quarta aula eu vou entregar a prova a você. E ela tem 25 questões. Você vai levar essa prova para casa. Você vai passar uma semana com a prova. Entendeu? Por favor, não colhe. Não é possível. É por consulta. A prova, a resposta da prova está contida na apostila integralmente. Ok? Então você vai levar essa prova para casa com 25 questões, algumas múltiplas escolhas. Quem é de Marinha entende como é que funciona. Né? Mais ou menos aqui, a gente fez baseado daqui. Muito bem. E aí, você vai preencher a prova e vai entregar na quinta aula. Então diga, na quarta aula eu recebo a prova. Na quinta aula eu entrego a prova. Ok? E a prova tem 25 questões, valendo 100, 0,4 cada questão. E aí você se prepare para a prova. A literatura sugerida, manual do Pentateuco, outra coisa, não vou entregar a prova de ninguém para ninguém, viu? Se você não vier, não adianta mandar alguém buscar para você. A não ser aquele que é militar ou é enfermeiro e está de serviço, aí é outra história. Mas porque você não veio, lamento. Não, acabei de falar. Quem é militar, está de serviço aí, está na benção. Mas há pessoas que não vêm porque está cansado, então está chovendo. Não entendo. Chuva não. Diga, crente não é feito de açúcar, nem de sal. Muito bem. Quem é feito de sal é a mulher de Ló. De Ló. Bem, a literatura sugerida aí, ó, Manual do Pentateuco, Pentateuco de Paulo Rolf. E aí, esse aqui, irmãos, ó, esse aqui eu tenho um carinho todo especial, é uma série, Examinar as Escrituras, são 5 volumes, maravilhoso, é um livro antigo, mas tem para vender ainda, e é muito, muito, muito bom, Sidlow Baxter, show de bola, se você puder comprar, é uma obra que vale muito, muito a pena mesmo, ok? Vamos lá. Pentateuco, também conhecido como a lei judaica, ou a Torá, lei de Moisés, ou simplesmente os livros da lei. É composto por 5 livros, já falei. Tem sua autoria atribuída a Moisés, foi escrito aproximadamente entre 1500 e 1400 a.C. Ok? Vamos lá. Diga, de Adão. Aliás, diga, estimativa aproximada da cronologia bíblica. Diga, de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Isso é uma estimativa. Não quer dizer que é exato, tá? Mas é uma estimativa. Então, teríamos aproximadamente aí de Adão até nós 6.000 anos. Mas e a Terra não tem milhões de anos? Como dizem os cientistas, isso aí é outro papo. Quando você fizer a antropologia teológica, nós vamos entrar nos dias da criação e aí você vai entender esses milhões de anos dos cientistas. Vamos lá. Muito embora pareça difícil compreender a realidade de Moisés, vivendo entre 1500 a.C. e escrevendo seu primeiro livro, o Gênesis, onde descreve a criação do mundo. Mas é importante observar que Moisés descreve a criação como um breve relato e sem a menção de datas precisas. Somente ao chegar na história do patriarca Abraão que ele exibe maiores detalhes. É simples. Moisés é o único escritor bíblico que vai nos revelar como era antes da fundação do mundo. Ele vai fazer a descrição da criação do mundo. Ele vai dizer, no princípio, Bereshit bara Elohim. Ele vai descrever como era isso aqui e como Deus fez cada um dos elementos, como Deus criou a terra, os dias da criação. Mas ele não estava lá. Verdadeiramente ele não estava lá. Como ele podia saber disso? Ele não sabia. Deus o revelou. Podemos dizer que Deus apenas ditou e Moisés escreveu. Entenderam isso? Agora, um detalhe importante.
Quando Moisés está escrevendo o Gênesis, ele não dá detalhes. Ele faz um relato breve, rápido, resumido. Diga, a Bíblia não tem um foco em descrever com detalhes a história. Diga, o objetivo da Bíblia é a história da redenção. É assim, irmãos. O assunto da Bíblia é a redenção, a salvação, a redenção, a restauração de todas as coisas. Tudo que está afeto a isso vai ser citado. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo que eu falo sobre isso. A Bíblia é como se fosse um rio, que sai o primeiro olho d'água em Gênesis. E ele vai ganhando afluentes. O afluente Êxodo, o afluente Levítico, o afluente Números, o afluente Deuteronômio. E esse rio vai engrossando, ele vai encorpando. Entenderam? Nas margens desse rio vão aparecendo e desaparecendo diversos personagens, que só são citados porque entraram em contato com o rio. Eles só são importantes naquele exato momento em que o rio passa por eles. Eles aparecem e alguns se tornam importantes, mas depois desaparecem, como Moisés, Abraão, Davi. E aqueles que estão cooperando para que esse rio passe, são citados com honra na trajetória do rio, às suas margens, como Davi e Abraão, como eu já falei. Mas aqueles que estão tentando se tornar barreira, impedir a trajetória do rio, o rio os destrói, os atropela, eles são afogados em suas águas, como por exemplo Faraó e seu exército. Então, todas as pessoas que vão ser citadas no cânon do Antigo e do Novo Testamento só estão lá porque de alguma forma vão interagir com o personagem principal. E o personagem principal não é Moisés, Abraão, Davi, nenhum desses. O personagem principal ali é Jesus Cristo, tanto no Novo quanto no Velho. Mas Jesus não existe no Novo, não com esse nome. Nós vamos encontrá-lo como o anjo do Senhor, a teofania. Entenderam isso? Qualquer personagem que se aproximar dele, que interagir com ele, que participar da história será citado, será ilustre, será importante. Mas ele é o personagem que é a linha que une todos os livros. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é, em Gênesis, qual é o nome do personagem? Responde para mim. Qual é o nome do personagem que no livro de Gênesis é a semente da mulher? Quem? Quem? Todo mundo? Gente, melhor isso aí, vai. Tá bom. Vai. Jesus! Isso. Qual é o nome do personagem que no livro de Êxodo é o Cordeiro Pascal? Jesus. Qual é o nome do personagem que no livro de Levítico é o nosso juiz e legislador? Jesus. Qual é o nome do personagem que no livro de Números é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite? Jesus. Qual é o nome do personagem que no livro de Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés? Qual é o nome do personagem que no livro de Josué é o capitão da nossa salvação? Você está entendendo? Ele está em todos os livros da Bíblia. Ele é o personagem principal. O resto é periférico, é coadjuvante. Entenderam isso? Muito bem. E Moisés não deixa de ser um coadjuvante. Tem sua importância. Talvez ganharia o Oscar de ator coadjuvante. Mas não é o personagem principal. Tá bom?